Bom, então vamos começar, e aí o pessoal vai entrando aí, se mais alguém for entrar. Na semana passada eu até comentei, vocês duas não estavam, sobre as atividades desse bimestre, então só retomando, a gente teve uma primeira atividade, que foi um questionário específico de química, lá no início de agosto, né, que eu acho que vocês já fizeram. Depois teve uma segunda atividade, que era fazer um resumo, olhando para a minha videoaula, que está no YouTube, né? Que foi assunto lá de agosto. Se eu não me engano, proteínas, amidas, aminas e carboidratos, falando sobre tudo isso. E aí teve o plantão com história, não lembro se vocês participaram, acho que participaram. E aí ainda está no Google para vocês fazerem para entregar dia 6 de outubro, que é o trabalho de Química e História. Daí eu disse que se tiver alguma dúvida sobre o que fazer no trabalho, é só entrar em contato comigo ou com a professora Adriana. Então, até agora, 3 atividades. Esse trabalho ainda com data de entrega para 6 de outubro. Da minha parte, vai ter só mais uma atividade, totalizando 4 atividades, que é aquela atividade junto com matemática e biologia. Então, na semana passada eu comecei a falar de sabões, e aí disse que hoje ia ter o PPT para poder colocar esse plantão como aula lá no YouTube. Então, daqui a pouco eu vou começar a fazer a apresentação aqui, e aí, se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão me perguntando, e esse assunto vai fazer parte das 5 questões que vão estar lá nesse questionário. Então, vai ser um questionário que vai ter pergunta de matemática, biologia e química. Então, na segunda-feira, a Liliane vai postar, que é o dia dela, e aí já vai valer para matemática e química ao longo da semana. Então, da minha parte, vai ser a última atividade na semana que vem, porque vocês já têm um trabalho de química e história para fazer, certo? Então, no total, vão ser 4 atividades. A última a ser postada vai ser na semana que vem, que é a Liliane que vai postar. Certo, gente? Certo. Então, vocês estão vendo aí o PPT? Sim. Tá, então eu vou colocar aqui numa tela maior. Bom, então hoje, gente, no geral, nós vamos falar sobre os sabões e como que esses sabões limpam do ponto de vista químico, né? Como que eles agem na limpeza. E aí a gente vai chegar, por fim, em como que o sabão consegue remover o coronavírus. Então, para isso, vamos rever algumas coisas aqui que a gente já tinha estudado. E aí, se vocês forem tendo dúvidas, podem me interromper ou se quiser deixar para o final, tanto faz. Então, a gente falou bastante de óleos e gorduras quando a gente estava falando dos alimentos. Então, nós falamos das proteínas, dos carboidratos, e nós finalizamos com óleos e gorduras. Então, quando eu falo óleo ou gordura, é a mesma coisa que triglicerídeo ou glicerídeo. Então, todos esses nomes são a mesma coisa. Daí a diferença de óleos e gorduras é que os óleos são líquidos a temperatura ambiente e as gorduras são sólidas. Isso acontece porque nos óleos existem duplas ligações entre os carbonos, então isso impede que haja uma interação maior entre as moléculas. Como há esse impedimento de interação entre as moléculas, então o óleo é líquido. Como na gordura a interação entre as moléculas é maior, porque não temos essa dupla ligação, então, devido a essa interação ser maior, a gordura é sólida à temperatura ambiente. Então, nós estudamos um pouquinho de como que esses óleos e essas gorduras podem ser produzidos. Então, toda vez que a gente falar em óleo e gordura, ambos possuem a função éster. Nós estudamos lá no segundo bimestre. A diferença é que os óleos têm duplas ligações e as gorduras não. Então, aqui nós temos uma reação química de um ácido com um álcool, gerando um éster mais água. Essa reação, então, é chamada de esterificação. O contrário dessa reação
é chamado de hidrólise. Então, quando o éster reage com a água, produz ácido e álcool. Então, essa reação aqui de esterificação, ela acontece dentro do nosso organismo, por exemplo. Então, de onde que nós obtemos esses ácidos? Esses ácidos, por exemplo, são obtidos dos óleos que nós ingerimos, ou gorduras. No nosso organismo, nós temos algumas substâncias chamadas de álcoois, que nós também já estudamos, especificamente o glicerol. Então, o glicerol que está presente no nosso organismo reage com esses ácidos e produzem os ésteres, que são os óleos e as gorduras. Então, os óleos e as gorduras, eles são sintetizados pelo nosso organismo ou também nós podemos obtê-los a partir dos alimentos. Quando nós falamos no termo ácidos graxos, é a mesma coisa que ácido carboxílico, só que são ácidos de cadeia carbônica longa, certo? Aqui nós temos uma reação específica de produção do óleo da gordura. Então, lá nós tínhamos a reação geral de esterificação. Aqui nós temos a reação específica de produção do óleo da gordura. Então, aqui a gente tem o glicerol. Veja que tem 3 grupos álcool aqui, 3 OHs. Aqui nós temos os ácidos graxos, são ácidos carboxílicos de cadeia longa, temos 3 ácidos graxos. Quando esses ácidos reagem com glicerol no organismo, eles produzem o triacilglicerol, que são os óleos ou as gorduras. Então, veja que o triacil aqui, ele tem 3 grupos éster. Então, lembra que o grupo éster aqui é a carbonila ligada diretamente a um oxigênio. Então, esse é o grupo éster. Então, qual a relação de sabões e óleos e gorduras? Então, aqui nós temos uma reação chamada de reação de saponificação. Essa reação de saponificação nada mais é do que a reação de produção do sabão. Então, gorduras e óleos, como eu falei para vocês, são ésteres. Então, aqui nós temos um éster, no caso, o óleo e a gordura, está escrito glicerídeo aqui, que é a mesma coisa que eu falei para vocês, reagindo com uma base. Então, para haver produção de sabão, nós temos que reagir um óleo ou uma gordura com algo que é básico. E nesse caso aqui, nós temos a soda cáustica, de fórmula NaOH. Então, a soda cáustica é uma base, reagindo com o óleo ou a gordura, produz glicerol e o sabão. Então, essa é a estrutura geral de um sabão. Então, o sabão, ele pode ser chamado de sal. Por que ele pode ser chamado de sal? E aí vamos lembrar de algo que vimos no ano passado. Lembra quando estudamos o sal? Nós falamos em ligações iônicas. Então, as ligações iônicas, elas acontecem entre metais e ametais. Então, no caso, o metal aqui é o sódio e o ametal é o oxigênio. Então, veja que eles estão aqui na forma de íons. Na+, porque perdeu elétrons e ficou positivo, e O-, porque ganhou elétrons e ficou negativo. Então, aqui nós temos um sabão. Então, todo sabão é um sal. Então, o sabão ele é produzido a partir da reação de um óleo ou uma gordura com uma base. Então, essa reação, ela não é só uma reação industrial. Antigamente, ainda hoje, muitas pessoas produzem sabões em casa. Então, essa reação, que não é tão difícil de fazer, basta pegar soda cáustica e reagir com óleo ou uma gordura. Então, tem algumas etapas para ser seguidas, mas os materiais principais são esses. Soda cáustica ou uma outra base, como bicarbonato de sódio ou até hidróxido de potássio, mas geralmente é usada a soda cáustica com o óleo ou a gordura. Então, aqui, mais uma vez, eu trouxe a reação aqui para vocês e escrevi aqui. Então, um éster, no caso aqui é o óleo, a gordura, mais a base, reagem entre si, é uma reação química,
produzindo um sal, que no caso é o sabão, mais o álcool. Então, veja que o sabão aqui, ele tem o grupo éster, então o CO aqui e o oxigênio é a função éster, mas é considerado um sal porque nós temos os íons aqui. Então, toda vez que tem ligação iônica, nós chamamos a substância de sal. Lembrando que o que está entre parênteses aqui significa o estado físico. Então, S de sólido, o AQ significa aquoso, então no caso aqui é soda cáustica em meio aquoso. O L significa líquido, então é produzido glicerol líquido. Esse glicerol, no caso, ele pode ser usado, por exemplo, na produção de sabonetes, ou pode ser eliminado. E aqui o AQ, novamente, de aquoso. Então, é produzido sabão na forma aquosa. Quando a gente fala forma aquosa, é que está junto com água. Agora, uma pergunta. Água sozinha consegue remover gorduras? Resposta é não. Então, em casa, todos nós percebemos aí que se a gente pegar uma panela bastante engordurada, todo mundo já lava a louça, sabe como é isso, né? Aqui eu lavo bastante, vocês lavam bastante. Quando a gente pega uma panela engordurada, se a gente só jogar água nessa panela, será praticamente impossível remover essa gordura. Por quê? Gordura e água, elas não são miscíveis, elas não se misturam. Por que que acontece isso? Aí daí nós voltamos naquele conceito de polaridade que estudamos no ano passado. Então a água ela é polar por ter um átomo de oxigênio bastante eletronegativo, H2O, o átomo de oxigênio é bastante eletronegativo, e a gordura, por ter bastante átomos de carbono, ela é apolar. Então, polar não se mistura com apolar. Como a água é polar e a gordura é apolar, então elas não se misturam. Então, nós sabemos aí que vamos precisar inserir algo para poder ocorrer essa limpeza. Esse algo é o quê? O sabão. Então, como que o sabão remove essa gordura? É isso que a gente vai tratar agora. Então, a água não consegue remover sozinha a gordura, porque ela é polar. Então, a gente vai precisar de alguma coisa para interagir com essa gordura. E aí, a gente vai falar um pouco mais dos sabões agora. Então, os sabões, eles são chamados de agentes tensoativos ou surfactantes. O que é isso? Tensoativo vem de tensão. Então, a água, ela tem uma tensão superficial bem grande. Por que que isso acontece? As moléculas de água, elas se interagem do tipo de interação chamada de ligações de hidrogênio. Então, essas ligações de hidrogênio acontecem entre o hidrogênio de uma molécula com o oxigênio de outra molécula. Essas interações são bastante fortes. E na superfície da água, elas se tornam mais fortes ainda. Ou a gente pode também chamar de forças de coesão, que são bastante fortes. Mas eu prefiro usar esse termo interações intermoleculares. Como essas interações na superfície da água são muito fortes, então a água tem uma tensão superficial grande. E aí ela não vai conseguir entrar nos locais sujos com grande facilidade. Então ela precisa de alguma coisa que quebre essa tensão superficial. Então, por isso a necessidade de misturar o sabão, que no caso aqui a gente vai falar bastante do detergente, mas vamos utilizar o termo sabão, e aí a gente precisa desse sabão para quebrar essa tensão superficial da água. Vocês lembram não sei se vocês viram isso em biologia, que alguns insetos conseguem andar sobre a água. Vocês lembram disso? Sim. Por que que esses insetos conseguem andar sobre a água? Justamente por causa dessa tensão superficial da água. Ela cria como se fosse uma película em cima da água. Então, por isso que os insetos conseguem andar sobre a água. E aí,
essa tensão é quebrada, por exemplo, por causa dos sabões. Só que não é só por esse motivo que a gente explica a limpeza. Então, esse é o primeiro motivo, quebra da alta tensão superficial da água, devido a essas interações entre as moléculas que são fortes. A gente tem um segundo motivo. Então, vamos ver aqui, por exemplo. Aqui a gente tem uma molécula de um sabão. Então, por exemplo, aqui esse sabão se chama laurato de sódio. A fórmula dele é C12H23O2Na. Aqui está a fórmula estrutural desse sabão. Então, veja que o sabão ele tem uma cadeia carbônica grande e essa parte aqui dessa cadeia carbônica grande se chama apolar ou hidrofóbica. Fobia vem de aversão. Então, tudo que é hidrofóbico é que tem aversão à água. Então, nesse caso aqui, a parte apolar, que é essa parte grande aqui na esquerda da molécula, é a parte hidrofóbica, que não interage com a água. Qual que vai ser a parte que interage com a água? Justamente à direita aqui da molécula, onde nós temos o que caracteriza o sal, que caracteriza o sabão. Então, onde temos os íons aqui, que é o O- e o Na+, e o oxigênio aqui da carbonila, que é uma pequena parte da molécula, essa pequena parte da molécula é a parte polar ou hidrofílica, que interage com a água. Então, a gente tem uma parte grande, que é a cadeia carbônica, que é a parte apolar, e à direita aqui temos a parte polar. Então, polar hidrofílico, apolar hidrofóbico. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir explicar o segundo motivo pelo qual os detergentes e os sabões conseguem remover as gorduras. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho mais um exemplo aqui de detergente. Nesse caso aqui é um detergente sintético. Então, lá a gente tinha a estrutura de um sabão. Veja que a de um detergente não é diferente. A gente tem os íons aqui embaixo. Nesse caso aqui é o SO3- e o Na+. E a cadeia carbônica grande. Então, nesse caso aqui, a gente tem um detergente sintético. Se a gente olhar no rótulo de um detergente, nós vamos ver que a gente vai encontrar essa substância chamada de alquilbenzeno sulfonato de sódio. E só esclarecendo, antes de eu continuar a explicação, gente, quando a gente fala de ação detergente, a gente está falando de ação de limpeza. O detergente é o nome específico de um tipo de substância usada para limpeza. Só que a gente pode utilizar esse termo detergente para sabões em geral. Quando a gente fala em ação detergente, nós estamos falando em ação de limpeza. Então, agente surfactante ou agente detergente é a mesma coisa. Então, não vamos confundir aí que uma ação de detergência, uma ação detergente é para limpeza e existe o nome específico de um produto para limpeza que é o detergente. Então, tem essa diferença. Então, aqui tem o segundo motivo pelo qual os sabões limpam. Então, eu mostrei para vocês aqui da parte polar e apolar. E agora a gente vai ver a representação aí. Então, aquela parte grande da molécula, cheia de átomos de carbono, que no caso aqui é a esquerda da molécula, é essa cauda grande que tem aqui no desenho. Então, aqui a gente tem uma bolinha. Essa bolinha aqui está representando a parte polar. Aqui está escrito. Então, tem a bolinha e aqui está escrito parte polar. Essa cauda aqui está representando a parte apolar. O que é essa bolinha branca aqui no meio do segundo desenho? Esse desenho está representando o quê? Está representando a gordura aprisionada aqui no centro. Quem que vai interagir com essa gordura? A parte apolar do sabão ou do detergente. Em volta, representado aqui pelas bolinhas, nós temos a parte polar do sabão, que no caso aqui são os íons.
esses íons vão interagir com quem? Com as moléculas de água que estão em volta dessa estrutura. Essa estrutura é chamada de micela. Então, o que é uma micela? É uma estrutura formada no momento em que a gente joga sabão com água sobre uma sujeira. Então, essa sujeira, geralmente composta de óleos ou gorduras, ela vai ser o quê? Aprisionada no centro, e aí as moléculas de sabão, junto com as moléculas de água, vão aprisionar essas moléculas de gordura no centro, e aí à medida que a gente fizer a ação mecânica de esfregar uma superfície com água e sabão, essas micelas aqui vão ser arrastadas e quebradas, e aí elas vão embora e aí a gente consegue fazer a limpeza de uma superfície. Então, essa estrutura aqui, ela é bem representativa e dá para observá-la em microscópio. Então, não é do nada que tem essa representação aqui. Então, aqui no terceiro desenho está escrito gordura no centro. Então, quem está interagindo com essa gordura, que essas caudas aqui, parece uma minhoquinha, essas caudas aqui está representando a parte apolar. E as bolinhas representando a parte polar. Certo? Então, eu escrevi aqui para vocês. Quando você adiciona detergente à água, suas moléculas se distribuem na forma de pequenos globos, denominados micelas. Então, que eu acabei de explicar para vocês. Nas micelas, a parte polar fica para fora, envolta por moléculas de água, e a parte apolar para dentro, englobando e aprisionando as moléculas de gordura. Removendo as micelas, a sujeira gordurosa vai junto. Assim, as moléculas de gordura são quebradas em pedaços pequenos e arrastadas com a água. Deu para entender, Ana e Isabelle? Sim. Ótimo. Então, se tiverem dúvidas, podem falar. Então, aqui tem outra figura representativa das micelas. Então, veja aqui a parte polar e a parte apolar. E agora uma pergunta: espuma significa mais limpeza? Então, existe um mito de que conforme nós vamos limpando e quanto mais espuma o produto de limpeza produzir, maior vai ser a ação detergente, maior vai ser a ação de limpeza. Isso não é verdade, varia bastante. Então, a capacidade de limpeza de um detergente não depende do seu poder de espumar, mas justamente dessa propriedade de formar micelas estáveis que possam arrastar essas moléculas gordurosas. Então, produzir espuma não significa que o produto é mais eficiente, tanto que existem produtos que produzem bastante espumas, mas não limpam com eficácia. Então, isso varia, certo? E agora chegamos aqui num assunto que faz parte dessa atividade interdisciplinar com biologia e matemática que eu falei para vocês. Então, a Liliane vai falar um pouquinho do vírus com vocês, a Paula da questão matemática e eu falando da questão de higienização. Então, por que que os sabões removem o coronavírus? Então, a gente discutiu agora o porquê de um sabão remover gorduras em superfícies e agora o porquê que ele remove o coronavírus. Então, aqui eu retirei um desenho da BBC, inclusive a BBC aí, para quem não conhece, é um site interessante que traz bastante informações aí de mundo, política, meio ambiente, ciência. Então, tem uma reportagem bem interessante lá, e esse desenho eu retirei de lá. Então, o vírus, vocês, eu acho que já estudaram em biologia, eles podem ter uma camada chamada envelope, e essa camada, esse envelope, tem lipídios. Então, os lipídios são os óleos ou as gorduras. Então, lembra que quando nós estudamos em alimentos, as classes, nós estudamos
os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Os lipídios são os óleos e as gorduras, também chamado de triglicerídeos ou glicerídeos. O vírus, ele pode ter esse envelope com gordura, que protege o material genético, que pode ser RNA ou DNA. Então, dentro do vírus aqui, a gente tem também as proteínas, que vão ajudar esse vírus a infectar as células humanas. E aí, quando nós temos um vírus em nossas mãos, o que o sabão vai fazer? O sabão, ele vai interagir da mesma forma que ele interage com a gordura de uma superfície, que eu expliquei para vocês anteriormente. Então, a parte apolar do sabão vai interagir com esse envelope de lipídios do vírus. E a parte polar vai interagir o quê? Com a água. Então, à medida que nós esfregamos nossas mãos com sabão, se houver um vírus, o sabão vai fazer o quê? Ele vai remover esse envelope de gordura do vírus. É o que está escrito aqui, ó. A cabeça hidrofílica interage com a água. No caso aqui, a cabeça hidrofílica de quem? Do sabão, que é a bolinha. E a cauda hidrofóbica, que é essa minhoquinha aqui, interage com os óleos e a gordura desse envelope do vírus. Então, a cauda das moléculas de sabão se conecta com a membrana lipídica do vírus e a rompe. E, consequentemente, os fragmentos do vírus são arrastados pela água. Então, o que acontece? A gente pode falar assim, o vírus morre. Existe aí uma discussão de que se o vírus é um ser vivo ou não, mas a maioria dos cientistas concordam que o vírus não é um ser vivo. Então, a gente diz o quê? Que à medida que esses fragmentos dos vírus são quebrados com sabão, a gente fala que o vírus foi desativado e não morreu, porque ele não é um ser vivo. É o que está escrito aqui. O sabão não apenas solta o vírus da pele, mas também faz com que o envelope viral se dissolva, de modo que proteínas e o RNA deslizem e o vírus seja desativado. Eu coloquei RNA aqui, mas pode ser DNA, se a gente falar de vírus de maneira geral. Eu coloquei RNA porque, no caso do coronavírus, é o RNA que compõe o seu material genético. No caso, gente, não é todo vírus que tem esse envelope de gordura, tá? A gente está falando aqui do coronavírus que tem esse envelope de gordura. E, além disso, o coronavírus tem aqueles espinhos, que são chamadas de espículas, que têm glicoproteínas dentro. Como estamos falando de higienização aqui, então, o mais recomendável é o quê? O sabonete líquido, porque o sabonete sólido ele pode acumular resíduos. Então, o sabonete líquido é o mais recomendado para uma lavagem eficaz. E, claro, vocês já devem ter visto, uma lavagem eficaz é em média de 30 segundos. Bom, então aqui tem alguns materiais de referência. Alguma dúvida, gente, sobre essa ação do sabão para limpar ou para remover o coronavírus? Não. Não. Certo. Então, agora eu vou compartilhar com vocês um texto para complementar essas informações. Só um minuto. Estão vendo esse texto? Sim. Esse Sim. texto aqui foi retirado, gente, de uma revista chamada Química Nova na Escola. Quando vocês estiverem com dúvida em algum assunto,
de repente quiser uma contextualização, essa revista traz bastante artigos contextualizados de química. Se vocês digitarem no Google Química Nova na Escola, vocês vão entrar no site. Então, esse texto aqui da Química Nova na Escola tem o título de surfactantes sintéticos e biosurfactantes. Quando a gente fala de surfactante, a gente está falando de agentes de limpeza. Então, aqui ele traz primeiramente a definição de tensoativos, que eu falei para vocês. Então, tensoativos ou surfactante são compostos anfipáticos. Agora a gente está falando de outro termo. Anfipático é quando a gente tem uma parte polar e uma parte apolar. A parte polar, eu falei para vocês que tem o nome de hidrofílico, e a parte apolar de hidrofóbico. No caso do sabão que tem as duas partes, como aqui no desenho à direita, então a gente pode chamar a molécula do sabão de composto anfipático, que tem uma parte polar e uma parte apolar, certo? Então, continuando aqui, não vou ler tudo para não ficar cansativo, a gente só vai ler algumas partes. Então, aqui a gente tem essas moléculas aqui, elas estão representando as moléculas de alguns sabões. A gente pode ter sabões aniônicos. Aniônicos vem de ânion, partícula negativa. Então, nesse caso aqui, seria o SO3-. E podemos ter sabões catiônicos. Catiônicos vem de cátion, partícula positiva. Nesse caso aqui, ó, esse cloreto de cetilpiridínio seria o Na+. Então, aqui temos alguns exemplos de sabões. Aqui tem o desenho, né, que eu já expliquei para vocês, de como é formada uma micela. Então, aqui a gente tem a cabeça, a cauda, e essa cabeça e a cauda representa o agente de limpeza. Então, continuando aqui. Bom, então eu quero chegar aqui com vocês. Então, essa história, eu até comentei semana passada um pouquinho, mas vocês não estavam presentes, e é até bom que eu comento de novo. Então, a gente tem um histórico dos sabões aí desde a época antes de Cristo, quando os egípcios já utilizavam sabões, depois os romanos e os gregos também começaram a produzir sabões, até chegar na atualidade, que a gente tem uma imensa indústria de sabão. Então, antigamente, os detergentes, eles não eram biodegradáveis. O que é isso? Quando eles iam para a natureza, as bactérias não conseguiam decompor essa substância. E isso causava uma imensa espuma sobre rios e lagos, e então um forte desequilíbrio ambiental. No caso, um dos exemplos é esse sulfonato de alquilbenzeno, que é o ABS. Era uma substância bastante utilizada que não é biodegradável. Está aqui embaixo, onde está escrito a letra A, aqui na figura 6, a gente tem a fórmula de um surfactante sintético, desse que eu acabei de falar para vocês, que é o ABS. Por que ele não é biodegradável? Eu quero mostrar para vocês a diferença entre algo que não é biodegradável e algo que é biodegradável. Aqui na letra B, que é o LAS, que eu já tinha mostrado para vocês lá no slide, a gente tem uma substância biodegradável. Qual que é a diferença entre essas duas moléculas aqui? Olhem para a cadeia de carbonos e percebam qual que é a diferença. O que vocês acham? É a ramificação. Isso, a ramificação. Então, o ABS, que é a substância aqui da letra A, ele tem ramificações. O LAS, que é a substância B, a cadeia carbônica não tem tantas ramificações como a primeira substância. O que isso significa? O fato da substância B ser linear significa que ela é mais suscetível à degradação biológica. A substância A,
por ter esses radicais, ela não é tão suscetível à degradação biológica. Então, por isso que a substância A não é biodegradável e a substância B é biodegradável. Então, recentemente, no Brasil, que foi proibido o uso de substâncias que tornassem, por exemplo, detergente biodegradável. Então, recentemente que o detergente passou a ser biodegradável. Então, aqui essa parte eu quero ler para vocês, que é interessante. O uso dos surfactantes sintéticos em diversos processos industriais e domésticos provoca danos ambientais associados à sua produção e ao seu descarte. A presença de surfactantes nos corpos hídricos, no caso rios, lagos, reduz a tensão superficial da água, diminuindo sua taxa de evaporação. Aumenta a solubilidade de compostos orgânicos presentes nos corpos hídricos. A espuma formada sobre a superfície da água diminui a penetração dos raios solares, reduz a solubilidade do oxigênio, provocando a morte de micro-organismos, peixes e plantas aquáticas. Alguns detergentes apresentam em sua formulação sais contendo grupo fosfato, como o tripólio fosfato de sódio. Então, aqui está falando justamente dessas substâncias que não são biodegradáveis. Então, vamos aqui para outra parte. Na década de 80, foi criado o conceito de desenvolvimento sustentável. Esse conceito visa conciliar atividades industriais com a preservação do meio ambiente, atrelado ao desenvolvimento econômico e social. A preocupação dos consumidores em adquirir produtos ambientalmente corretos estimulou o mercado de produtos com menor impacto ambiental e uma nova maneira de repensar a química. Então, essa questão dos biodegradáveis, elas vêm ao encontro dessa questão do desenvolvimento sustentável, que tanto a gente fala hoje. As indústrias são obrigadas a seguir vários protocolos de desenvolvimento sustentável. É claro que, na prática, infelizmente, muitas indústrias não cumprem. E aí a gente tem o conceito de química verde e química ambiental, que eu quero discutir bastante com vocês até o final do ano, porque cai bastante em vestibular. Então, quando a gente fala de química verde, a gente está falando bastante também da parte ambiental de biologia. Bom, então aqui depois ele vai trazer uma parte mais complexa, aqui que eu acho que não é de nosso interesse, mas aqui embaixo, ó, por exemplo, resumidamente, traz alguns parâmetros para os detergentes seguirem hoje em dia. Então, entre eles, baixa toxicidade e biodegradabilidade, que eu acabei de falar para vocês. Então, os micro-organismos utilizam mais facilmente os biosurfactantes como substrato para obtenção de energia do que os surfactantes sintéticos. Então, utilizando substâncias biodegradáveis, no caso, detergentes hoje já tem, os micro-organismos conseguem digerir melhor, conseguem reagir melhor com essas substâncias quando essas substâncias vão parar lá nos rios e lagos. Então, vou circular aqui para vocês, só para ficar claro aqui, estou fazendo um círculo aqui na diferença entre uma substância que é biodegradável, que no caso aqui é a letra B. Então, vou fazer uma seta aqui. Essa é biodegradável e essa aqui não é. Certo? Que é a letra A. Então, eu vou parar a gravação, aí a gente pode conversar de outros assuntos nesses minutos finais. Depois eu vou colocar esse vídeo, se vocês quiserem ver novamente a explicação, eu vou colocar aqui a gravação do plantão lá no YouTube.